Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Hoje eu estava lendo a palavra e o Espírito Santo ele me tocou bem forte para falar com vocês, deixar uma palavra a respeito da situação que nós estamos vivendo, nos últimos dias, sobre a política do nosso país. Então, assim, Deus ele deixou na Bíblia alguns ensinamentos também a respeito dos governos, a respeito do mandato, do governo. E está lá em Crônicas, no livro 17, do 1 ao 14, nós vamos entender um pouco, então, sobre o reinado de Josafá. Sobre a importância de um reinado, onde o comando dele é sobre a palavra, nos ensinamentos que está na Bíblia. Josafá ele era filho de Asa e ele era o quarto rei, do reino de Judá. Josafá ele ficou no lugar de seu pai, Asa, como rei de Judá. E ele se preparou para ser o defensor do reino de Israel. Ele colocou soldados em todas as cidades de Judá e que eram protegidas por muralhas. E também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal. Na época, o Deus de algumas pessoas, lá do seu reino, ele era Baal, que era o Deus da fertilidade, o Deus das sementes, era o Deus que eles acreditavam. Então, o Senhor, ele abençoou, Josafá, porque ele agiu como o pai dele, que ele adorava o nosso Deus verdadeiro, que é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, que é o nosso Deus que realmente é o único. Então, assim, Josafá, ele ficou muito rico e famoso. Ele continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus. E acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes da deusa que havia no país de Judá. No terceiro ano do reinado de Josafá, ele enviou várias autoridades, ele enviou discípulos, às ruas, nas cidades, para estar pregando a palavra de Deus. Ele enviou dois sacerdotes também, e junto com eles levaram o livro de Deus, a Bíblia, e foram pregando nas cidades. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá. E por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá, como o imposto, e alguns árabes trouxeram 7.070 ovelhas e 700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos em Jerusalém, e ele colocou oficiais valentes e experimentados. E então, assim, com base nesse relato da Bíblia, a gente começa a entender qual a diferença de um reinado onde a pessoa ela cumpre com